Capítulo 3, terceiro dia. Comida, comer o quê? Se observarmos a queda do homem, veremos que as duas questões envolvidas ali são roupa e comida. O homem caiu porque comeu errado e hoje é salvo se comer do pão da vida. Existem muitos grupos evangélicos que ensinam que precisamos guardar a lei de Moisés. Por isso, seguem as restrições alimentares do livro de Levítico. Mas a verdade é que não precisamos mais guardar a lei, pois estamos debaixo de uma nova aliança. O Velho Testamento era composto de tipos e sombras que se cumpriram completamente no Novo Testamento. Mesmo os apóstolos não tiveram a princípio uma clareza sobre essa mudança dispensacional. A religião judaica possuía 5 grandes pilares: o sábado, a lei, o templo, a circuncisão e a dieta especial. O Novo Testamento acabou com todos eles. Primeiro, o Senhor Jesus quebrou o sábado, curando os enfermos. Depois, ele mesmo disse que a casa seria deixada vazia e, por fim, seria destruída, não ficando pedra sobre pedra, referindo-se ao templo. Mais tarde, Paulo anulou a circuncisão e a própria lei como meio de salvação. Pedro, porém, foi quem acabou com a lei da dieta. Todavia, o Novo Testamento nos adverte sobre alguns cuidados com a nossa alimentação. Primeiro, não precisamos ser vegetarianos. Antes da queda do homem, Deus deu a ele todo tipo de fruta por comida. Na verdade, o homem somente passou a comer carne depois do dilúvio. Tudo que se move e vive, servai-vos para o alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Gênesis 9:3. Muitos então dizem que devemos ser vegetarianos como foi Adão, mas ninguém diz que precisamos andar nus como Adão. Tanto a roupa como o comer a carne foram dados por Deus, e isso foi feito depois da queda. Não precisamos voltar ao padrão do Éden. Eu creio que depois da queda, a morte tornou-se necessária para preservar a vida. Todo o equilíbrio ecológico é baseado na morte, um animal devorando o outro. Caim teve a sua oferta rejeitada porque não envolvia a morte de animal, enquanto o sacrifício de Abel foi aceito. Uma pessoa que come carne, pelo menos, tem a oportunidade de reconhecer que precisa de derramamento de sangue para ter vida. Mas quando alguém é vegetariano, está dizendo que pode viver sem o derramamento de sangue. Em Romanos 14:2, vemos que alguns cristãos pensavam que o vegetariano era o padrão de Deus, como foi no Éden. Mas Paulo diz que eles eram fracos de consciência e fé. A orientação da palavra de Deus não é que ser vegetariano seja o melhor, mas que por causa de algumas pessoas fracas, podemos nos abster de comer carne junto com eles. No Novo Testamento, o padrão de santidade é representado pelo que sai de nossas bocas e não pelo que entra, pois o que sai procede do coração. Assim, não devemos condenar ninguém por causa da sua comida. Todos são livres para serem vegetarianos ou carnívoros. Segundo, uma doutrina de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostularão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. A profecia de Paulo mostra claramente que um dos sinais da ação do diabo é a proibição do casamento e a restrição da comida. Nos últimos dias, surgirão pessoas dizendo que nos tornaremos mais espirituais por causa da comida e da castidade. Afasta-se de qualquer um que queira definir a sua comida e exige o voto de castidade como forma de servir a Deus. Terceiro, o sangue é proibido. Apesar de se poder comer carne, a palavra de Deus nos proíbe expressamente de comer sangue. Essa orientação foi dada a Noé em Gênesis 9, estabelecida pela lei.
Levítico 10:16, e depois confirmada pelos apóstolos no Novo Testamento. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Gênesis 9:4. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrevi-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos 15, 19 e 20. Assim, podemos ver a gravidade de comer sangue, pois foi proibido em 3 dispensações. Mesmo que você creia que está na graça e hoje pode comer o que quiser, é importante seguir as recomendações dos apóstolos. Jesus disse que deveríamos beber do seu sangue para termos vida eterna. Penso que Deus proibiu beber todo tipo de sangue para que soubéssemos que só podemos ter vida mediante o sangue de Jesus. Uma vez que bebemos o sangue do Cordeiro, não devemos beber nenhum outro. Devemos nos abster de pratos que são feitos especificamente com sangue. Mas o que dizer de um bife suculento? Antes de mais nada, é preciso dizer que o suco da carne não é sangue. Se for sangue, você não estará isento se apenas fritar o bife com o sangue até torrar, pois vai continuar sendo sangue mesmo torrado. Se o suco da carne fosse sangue, nós seríamos proibidos por Deus de comer carne, pois é virtualmente impossível retirar todo o suco da carne. A palavra de Deus não proíbe de comer carne, portanto, podemos comê-la até mesmo crua se assim quisermos. Quarto, a questão de animais puros e impuros. O incidente com Pedro em Atos 10 nos mostra que não precisamos mais guardar a lei cerimonial dos alimentos impuros, pois aquilo que o Senhor sacrifica é considerado santo a partir dali. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considerais comum. Atos 10, do 11 ao 15. Paulo nos mostra claramente que ações de graças têm o poder de santificar o nosso alimento, pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, 4 ao 5. Quinto, a comida sacrificada a ídolos. Em 1 Coríntios 8, do 1 a 13 e 10, 14 a 33, temos a orientação sobre comida sacrificada a ídolos. A questão aqui seria mais ou menos o seguinte: um vizinho fez uma promessa de que, se ele passasse num concurso, faria uma grande festa, sabendo que ele consagrou os alimentos à entidade para quem fez a promessa. Vamos ou não vamos no seu jantar? Paulo diz que o ídolo nada é de si mesmo e a comida não pode nos atingir. Mas se ao fazer isso escandalizo o meu irmão, então é melhor não fazer. Podemos ir ao supermercado e comprar de tudo, ir à casa de alguém e comer de tudo sem perguntar. Todavia, se alguém disser que é comida consagrada, então devemos rejeitar, não por causa da comida em si, mas para não escandalizar. Paulo é bem claro quando diz que não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Sexto, a comida é para o corpo e não o corpo para a comida. Não podemos fazer da comida nosso Deus e nem ocupar todo o nosso tempo pensando nela. O objetivo básico da comida é a nutrição. Por isso, precisamos ser cuidadosos com qualquer tipo de comida que prejudica mais do que ajuda. E isso, porém, é uma questão pessoal e não de pecado diante de Deus. Entretanto, que isso não significa que não podemos ter prazer algum na comida. Evidentemente, podemos comer por prazer também,
Não precisamos comer apenas o que é desagradável. Comida não precisa ser recebida como remédio. O alvo, porém, é o contentamento. Se estamos contentes, então não precisamos comer além do que necessário. Sétimo, e a obesidade? Os números mais recentes mostram que a expectativa média de vida no Brasil é de 74,9 anos, mas a obesidade pode reduzir a vida de uma pessoa de 2 a 5 anos. Hoje, mais da metade da população está acima do peso e 1/3 dos brasileiros é obeso. Nós, pastores, temos pregado contra o uso do álcool e cigarro por anos. Claramente, essas coisas são prejudiciais ao nosso corpo. Mas quantas vezes você já ouviu um sermão sobre obesidade? Eu mesmo nunca preguei. Não estou dizendo que toda obesidade é resultado de glutonaria. Na verdade, creio que o sedentarismo é o grande responsável pela obesidade. No entanto, não podemos deixar de considerar que há algum elemento de glutonaria em todo o sobrepeso. Evidentemente, o magro pode ser um glutão. Também, por isso, não devemos julgar ninguém pela aparência. Eu vivi a maior parte da minha vida acima do peso correto. Acho que é mau exemplo para mim ser definido pelos outros pelo meu excesso de peso. Todo homem de Deus precisa se dominar, e isso inclui, evidentemente, o seu apetite. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9:25. Mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Depois de ler esse texto, eu entendi que o homem de Deus precisa viver como um atleta. Nunca fui um atleta e nunca tive nenhuma aptidão para esportes. Mas houve um momento em que eu decidi que precisava esmurrar o meu corpo. Quando somos gordos, é difícil de afirmar que estamos esmurrando o corpo. Certamente, a gula é o pecado mais tolerado em nosso meio. Jamais pensaríamos na possibilidade de disciplinar um crente por causa da gula. Somos condescendentes com esse pecado, mas a verdade é que o Novo Testamento coloca a gula junto com a fornicação. Paulo ensinou que deveríamos disciplinar os nossos corpos independentemente da extensão do esforço necessário para alcançá-lo. Provérbios é ainda mais radical, pois diz: mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Provérbios 23:2. Conta-se que cerca de 1000 anos atrás viveu no que hoje é a Bélgica um famoso duque. Seu nome era Reinald III. Ele era um cavaleiro que serviu na Segunda Cruzada e permaneceu na Terra Santa após a sua vitória. Ele governou como um príncipe de Antioquia entre 1153 e 1160 e, através do seu segundo casamento, tornou-se o senhor de outra Jordan. Reinald era um personagem controverso em sua época, pois vivia uma vida de indulgência e era obeso. Seu apelido era Crasso, uma palavra latina que significa gordo. Um dia, ele e seu irmão mais novo, Edward, tiveram uma discórdia e Edward levantou uma revolta triunfante contra Reinald. Edward, mas não quis executá-lo. Decidiu então construir um quarto em torno de Reinald no castelo Newkirk e prometeu a seu irmão que ele poderia desfrutar de liberdade quando fosse capaz de sair daquele quarto. Para uma pessoa mediana, este não teria sido um grande desafio, porque o quarto construído por Edward tinha uma série de janelas e uma porta do tamanho quase normal. Nem a porta nem a janela estavam trancadas, e Edward poderia sair quando quisesse. A única condição para Reinald experimentar sua liberdade novamente era perder peso. Mas Edward sabia exatamente como manter Reinald preso.
Todo dia ele mandava servir-lhe uma variedade de alimentos saborosos. Muitos acusaram Edward de crueldade, mas ele tinha uma resposta pronta. Meu irmão não é um prisioneiro. Ele pode sair quando quiser. E o que aconteceu é triste. Em vez de fazer dieta para alcançar sua liberdade, Reinhold ficou ainda mais gordo, de maneira que ficou preso por 10 anos até que seu irmão morreu. Mas a essa altura, sua saúde era tão precária que ele também morreu um ano depois. Podemos dizer que Reinhold III era um prisioneiro do seu próprio apetite por comida. Oitavo. Existe regime na Bíblia? A palavra de Deus não abordou especificamente a obesidade e a dieta para perder peso. No entanto, há muito na Bíblia sobre a importância de cuidar do nosso corpo como santuário do Espírito Santo, bem como muitos mandamentos contra a gula, Provérbios 23, 20 ao 21. Precisamos ter cuidado com aquilo que pode tornar-se um ídolo em nossas vidas. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus ou se torna o nosso foco número um é, por definição, um ídolo, e, no entanto, um pecado contra Deus. Êxodo 21, 36. Nesse sentido, a gula é um problema menor quando vemos pessoas que caem no outro extremo e tornam-se obcecadas com a imagem corporal. Viver constantemente em função de exercícios, dieta e perda de peso significa que nossos corpos se tornaram o centro de nossas vidas. É verdade que os efeitos podem ser melhor para a nossa saúde do que ser glutão e ter excesso de peso, mas o resultado ainda é o mesmo. Nossos corpos tornaram-se um ídolo em nossas vidas. Uma obsessão com a perda de peso pode facilmente nos fazer cair na anorexia ou bulimia, que também trazem sérios problemas para a nossa saúde. Devemos cuidar de nossos corpos, porque eles são o templo do Espírito Santo. Um corpo forte e saudável nos permite servir a Deus mais e melhor.